Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o médico e as doenças. E vamos ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 9, os versos 10 ao 13, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, aqui nesse trecho podemos ver bem claramente que o ser humano, ele é doente, não só fisicamente, como adquire doenças, enfermidades, que muitas vezes padecem e venham a falecer por causa dessa doença. E aqui o Senhor está falando que temos também essa doença da alma. E aqui ele deixa bem claro que ele é o médico também. Quando eles questionaram, quando os religiosos, aqui diz os fariseus, que eram os religiosos da época. Veja bem, vamos retomar o texto porque é bem relevante esse texto nesse aspecto para podermos entender, compreender quem Jesus é verdadeiramente. Veja bem aqui. E sucedeu que, estando ele em casa, aqui se refere, um versículo anterior fala de Levi, fala de Mateus, foi esse mesmo que Deus usou para escrever esse livro de Mateus que a gente está lendo. Olha, sucedeu que, estando ele em casa, na casa de Mateus, então, a mesa, estava ali a mesa. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Estavam ali comendo, estavam na mesa. Veja bem, e agora vem o questionamento dos religiosos da época. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Eles tinham uma mentalidade que só eles não eram pecadores. Só os fariseus, os religiosos da época, não eram pecadores. Os demais, aqui se refere a publicanos e pecadores. Ele estava dizendo assim, eles são contagiosos, sentando junto com eles e ainda comendo refeição junto, e vocês vão ser contagiados, porque tinham a mentalidade que a doença, certas doenças realmente são contagiosas. Então eles deduziram que essa doença do pecado ia contagiar eles. Veja bem a importância de refletirmos sobre esse assunto. Então, por aqui podemos ver o que Jesus diz. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele estava concordando, sim, eles são doentes, são pecadores, são doentes. Mas todos são pecadores, todos são doentes na alma. Como falei muitas vezes, não tem doença física no momento, mas podem adoecer também fisicamente. Mas aqui está se referindo à doença da alma. E você talvez nem percebeu isso ainda, nem se deu conta, em vista do sintoma que as pessoas têm hoje ainda. Veja bem, um tem
um sintoma de furtar, outro de roubar, outro ser um terrível criminoso, um assassino. O outro pode ser imoral, outro pode ter ira, ódio, raiva, revolta, ansiedade, angústias, medos, dúvidas, preocupações, inquietação, agitação, incredulidade, julgamento, ciúmes, inveja, murmuração, arrazoamento, questionamento. Tudo são sintomas, e muito mais ainda, sintomas da doença da alma. E os religiosos não perceberam isso, porque a doença deles não era tão grave no entendimento deles. Então eles se consideravam que eram saudáveis. Mas Jesus aqui, para iluminar a mente e os olhos do coração deles, falou que os sãos não precisam, já que vocês se consideram sãos, vocês não precisam de médico, mas esses aqui, os publicanos pecadores, eles precisam de médico, eles são doentes. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo a atitude pecaminosa deles. São imorais. Talvez ali tinha pessoas que roubavam, furtavam, ladrões, criminosos, assassinos, enfim, todo tipo de sintomas que a doença da alma manifesta. Só que eles se consideravam sãos. Então Jesus disse, já que vocês são, tudo bem, vocês não precisam de médico, mas esses aqui estão precisando de médico, por isso eu estou aqui. Então Jesus se apresenta como médico. E eu digo mais, ele é o médico dos médicos. Ele cura tanta doença da alma, que é impossível alguém curar, mas também cura doença física. Já temos muitos testemunhos, né, de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos naturais. E quando eles procuraram o médico dos médicos, eles foram curados completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, é muito importante nós agora, diante dessa calamidade, dessa maior catástrofe natural do estado do Rio Grande do Sul, podemos se perguntar, tanta gente que precisa do médico, dos médicos. Muitos estão doentes, ficaram doentes psicologicamente, abalados, a estrutura abalada, família abalada, sem contar os que perderam familiares, mas alguns perderam tudo, então eles ficaram muito abalados, eles precisam do médico, dos médicos urgente agora. Talvez você está dizendo, você não precisa, eles que precisam. Com certeza, eles são os mais urgentes, precisam ter socorro agora. Agora é o momento, a grande oportunidade, você poder expressar amor, que nem Jesus expressou aqui. Ele não se isolou dos publicanos pecadores, mas ele foi ao encontro deles para curá-los, para libertar eles, para restaurar eles. Mas hoje também Jesus quer o encontro de toda a humanidade, para curar, para libertar, para restaurar, para salvar de uma forma completa. Porque Deus fez nós tripartido, espírito com a alma habitando o corpo, porque Deus é um Deus triuno. Então ele fez-nos a imagem e semelhança, então precisamos ser curados no espírito, na alma. Estamos falando especificamente, e no corpo também. Então você sabe, conhece pessoas, essa é a oportunidade. Deus quer chegar até eles. Jesus quer chegar até eles através do seu corpo, que é a igreja, que é aquele que já está em Cristo, aquele que já recebeu a cura, já recebeu a restauração, aquele que já está cheio do Espírito Santo, ao ponto de Jesus ter liberdade de usar-nos, de usar o seu corpo, somos nós, ir até elas, socorrer elas, neste momento. Eles precisam do médico dos médicos, mais do que nunca, mais do que ninguém. Mas lembra, você e eu também precisamos. Você precisa andar com o médico do médico. Você precisa andar na presença dele. Você precisa ser tratado continuamente.
restaurado por completo. A palavra de Deus diz no Salmo 19, versículo 7, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. É através da lei, através da palavra de Deus. Ele restaura a alma, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva completamente nós de qualquer área, setor da nossa vida. Quando fala em salvação, não é somente também a salvação da alma por toda a eternidade, mas aqui, no dia a dia, de toda e qualquer circunstância que você possa estar enfrentando neste momento. Seja lá qual for a dor, qual seja o sofrimento, qual for a tua necessidade, qualquer parte do planeta, você pode e deve recorrer ao médico dos médicos, ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos restaura por completo, ao ponto que eu posso Paulo dizer que em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus faz tudo novo. O Senhor tem uma vida nova para ti. Sei que talvez não tinha mais esperança. Renova a tua esperança no Senhor, nas suas promessas agora. Amém? Comece uma vida nova, uma vida de vitória. Ou melhor, o pastor Paulo diz em Romanos, em que somos mais que vitoriosos, mais que vencedores. Amém? Então vamos orar. E depois ele diz aqui mais ainda, veja bem, e de poder aprender o que significa misericórdia, quero no holocausto. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, quando a pessoa vem para Jesus, arrependimento significa isso, ela está vivendo longe de Jesus, longe do médico. Então, arrependimento é dar meia volta, volver e voltar agora. Uma nova direção, seguindo Cristo, seguindo o Senhor, experimentando a mudança de mentalidade, mudança de direção. Não segue mais os pensamentos velhos, caídos, mas segue agora com os pensamentos novos, mais elevados, são os pensamentos de Cristo, que estão registrados na palavra de Deus. Então ele segue agora Jesus. Ele vai ficar livre dessas doenças, dessas enfermidades. Vai ser liberto, vai ser restaurado, vai ser salvo por completo e abençoado de uma forma abundante, como diz a palavra de Deus. É o prazer de Deus, do Deus amoroso. Amém, amado? Então vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, senão o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que essas pessoas tomem conhecimento agora. Não importa se elas não foram abaladas por esse caos aí, essa calamidade, não importa. Mas eles estão necessitados do médico dos médicos, estão necessitados de cura agora, de libertação agora. O Senhor quer que eles venham ser realmente agraciados de forma plena e completa as suas vidas. Amém? Então venham conhecer e venham ter esse médico, ficar livre dessa doença, dessa enfermidade, desse mal que o aflige. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Tu revelaste, Senhor, agora através da Tua palavra, Senhor, que todos precisam de cura. Os doentes precisam de cura, de tal maneira que a Tua própria palavra diz, Isaías 53, 4, 5, que o Senhor, além de ter levado os pecados sobre si lá na cruz, também diz que foi ferido, machucado, e diz que pelas chagas, pisaduras que Jesus sofreu, nós fomos sarados e curados. Então eu declaro agora cura sobre cada um, sobre a sua alma, seu corpo físico, todas as áreas, setores das suas vidas que precisam uma intervenção tua agora, um milagre, uma cura, seja na área também dos relacionamentos, conjugal, familiar, precisa ali uma intervenção para haver cura ali nos relacionamentos, também na área profissional, na área financeira, qualquer área que está enferma,
Senhor, que está retrocedendo. Mas agora, Senhor, tem oportunidade, Senhor, cada um, de ter, Senhor, esse contato com médicos, aquele que cura, que é o Deus da cura, Deus do milagre, Deus do sobrenatural, operando o sobrenatural de Deus agora sobre cada vida, casamento, família, empreendimento, negócio, comércio, indústria, trabalho, todas as atividades, ó Deus, da área financeira, Senhor, operando o miraculoso. O Senhor diz, se Deus operar, quem impedirá? Ninguém, nada poderá impedir. Eu declaro a bênção, a vitória agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Um dia ricamente abençoado. Em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.